Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila. Vamos dar continuidade no nosso curso de Cálculo 1. Nossa primeira aula sobre um tópico novo. Vamos falar sobre as integrais. Nessa primeira aula, vamos falar um pouco sobre suas aplicações e sua definição. Ok? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens para o e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, beleza. As integrais, pessoal, nós veremos as suas grandes aplicações, em particular no estudo de áreas de figuras curvas, que a gente totalmente desconhece a área, né, como o exemplo que eu trago aqui no slide, ou no estudo de volumes a partir da rotação de uma região plana, né? Então, igual o exemplo que eu trago desse sólido que foi formado a partir da rotação dessa região plana, o volume desse sólido, então, pode ser calculado por meio de integrais, ok? São grandes as aplicações, a gente evidencia duas que a gente vai estudar bastante aqui no curso de Cálculo 2 depois, né, que é as aplicações enquanto área e volumes, ok? Mas o que é a integral? A integral é a operação inversa da derivada, simplesmente assim. Então, por isso que muitas vezes a gente vai falar de integral, nós vamos falar de antiderivada. Então, no estudo de derivadas, qual que era a ideia lá, né? Eu te dava uma função e você me dava a derivada dessa função. O processo agora vai ser o contrário. Eu te dou a derivada e eu quero saber quem é a função. Então eu forneço para você a derivada e você me dá quem é a função. E uma maneira da gente pedir essa ideia, né, o símbolo dessa antiderivada, é esse S estilizado em formato da letra sigma, tá bom? Então o símbolo integral de g de x dx significa que eu estou pedindo qual a função f que traz como a derivada dela a g de x, ok? Bom, vamos ver por meio de alguns exemplos para ver se você entendeu a ideia. Então, eu disse que lá em derivadas a gente trabalha assim. Eu te dou uma função e você me dá a derivada dela. Simples assim. Agora, será que se eu te desse essa função, por exemplo, dada g de x igual a 10x menos 3, você conseguiria me dizer quem é a função cuja derivada dá essa resposta? Né? Seria essa daqui. Como achar esta resposta a partir desta daqui? É o que a gente vai tentar trazer nessas ideias de antiderivada, ok? Um outro exemplo, na letra B, h de x igual a ln de x. A gente sabe, pelo processo de derivação, que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, será que o processo contrário, qual a função cuja derivada é 1 sobre x? A resposta é ln de x. Bom, você deve ter percebido que eu coloquei mais uma constante aqui, em ambos os exemplos. Isso porque, repare o seguinte, se eu derivar esta função com c igual a 2, a derivada dá 10x menos 3. Se eu coloco c igual a 5, a derivada também é 10x menos 3. Então a gente acha como resposta de integrais, pessoal, uma família de funções cuja derivada dá esse resultado. Tá? A maneira que a gente tem de generalizar essas respostas é colocar sempre no final do processo de integração mais uma constante. Porque, volto a dizer, derivando a constante vai dar zero, né? Então, obviamente, você vai derivar só essa parte em que satisfaz essa ideia. Ok? Bom, então, uma outra maneira de pedir o mesmo exercício, né, é usar a ideia da simbologia da integral. Então, toda vez que você vê essa ideia, né, integral de 10x menos 3 dx, o que significa? Eu quero uma função cuja derivada é 10x menos 3. Então, a resposta seria
5x² menos 3x mais 2, mais 3, mais raiz de 5, mais qualquer constante. Por isso que a gente generaliza colocando mais c. A gente aqui mostra a família de funções cuja derivada dá esse resultado, ok? Mais uma vez, qual a função cuja derivada é 1 sobre x? Resposta, ln de x mais uma constante. Sempre quando eu termino de integrar, eu coloco a constante no final. Beleza? Então, olha como é simples o processo de integração de antiderivada se você sabe a tabela, sabe derivar bem, né? Repara bem, qual a função cuja derivada é o cosseno? A gente sabe pelo processo de derivação que a resposta é seno de x. A gente coloca mais a constante, porque, mais uma vez, sempre lembrando, ao final do processo de integração, a gente sempre coloca a constante para trazer a família de soluções dessa integral, ok? Repara que é verdade, a derivada de seno de x mais c é a cosseno de x, ok? Qual a função cuja derivada é secante ao quadrado? A gente sabe, por meio das tabelas trigonométricas, né, de derivadas, que é a função tangente de x mais c. Agora, olha só, qual é a função cuja derivada é x ao cubo menos 5x² mais 6x menos 7? Uma pergunta mais difícil. Então, repare que a resposta é essa daqui. A pergunta que você está se fazendo é como achar esses resultados, né? Por meio, quando a antiderivada é direta, me parece simples. Mas e nestes casos, por exemplo, o que fazer? É aí que vai existir as técnicas de integração que vão te ajudar a achar esses resultados da antiderivada, da integral, ok? Vamos estudar um pouco quais são essas técnicas de integração. A primeira é bem simples. A integral de uma constante dx é kx mais c. Um exemplo, né? Por exemplo, você tem a integral de 2dx, a resposta é 2x mais c. Repare que é verdade. Se a gente derivar 2x, a resposta será 2. Se eu derivo 3x, a resposta é 3. Se eu derivo 4x, a resposta é 4. Então, a integral de uma constante dx é sempre a constante vezes o x. Aqui é a mesma coisa, né? Só que a constante ela é neutra, ela não aparece, é o menos 1, né? Então fica menos 1 vezes o x. Então cuidado que não é o fato de ter esse número negativo aqui que vai alterar essa primeira técnica, ok? Segunda, k vezes uma função. Esse k, quando ele é multiplicativo, ele pode sair do integrando e fica simplesmente a integral de f de x dx, que é o que acontece aqui. K vezes a integral de 1 dx é o próprio x. Repare que a derivada de x é 1. Por isso que é uma aplicação prática dessa segunda propriedade. Ok? Então ficaria um exemplo. Integral de 3 vezes a f de x, basta você fazer 3 vezes integral de f de x. E aí você acha qual a função cuja derivada é f de x. A mesma coisa nesse exemplo com a constante igual a menos 2, certo? A terceira propriedade, importantíssima também, fala que a integral da soma ou da subtração de duas funções é a soma ou subtração das integrais. Ou seja, basta eu separar e fazer de forma individualizada a integral de cada uma delas e depois somar ou subtrair. Então, um exemplo, eu quero calcular a integral de x ao cubo mais 2x. Então, eu integro x ao cubo dx, integro 2x dx. Faço uma, depois faço a outra. A resposta será o resultado da primeira integral mais o resultado da segunda integral. Ok? A quarta e mais importante propriedade aqui para nós, tá? É a técnica de integração envolvendo funções polinomiais.
x elevado a k. E esse k, além de funções polinomiais, que vai trabalhar com números naturais, né, pode ser qualquer k. Então, a gente vai trabalhar também expoentes racionais aqui, pode ser qualquer valor, exceto k igual a menos 1. Por quê? Porque a técnica de integração de x elevado a k pede para que você faça x elevado a k mais 1 sobre k mais 1, mais uma constante. Se o k for igual a menos 1, repare que aqui no denominador vai dar zero. Então, por isso que essa técnica de integração ela serve para qualquer função do tipo x a k, qualquer uma, exceto quando o k for menos 1. Então, serve para x quadrado, serve para x ao cubo, serve para x elevado a meio, x elevado a 1/3, mas x elevado a menos 1 não pode usar essa técnica de integração, ok? Só lembrando que quando x for igual a menos 1, por propriedade de potência, né, a gente pode reescrever a função assim, né? E aí a integral de 1 sobre x dx a gente sabe tabelado. Qual a função cuja derivada é 1 sobre x? É a ln, tá? ln de x mais a constante. Beleza? Alguns exemplos envolvendo essa técnica tão importante. X ao cubo, integral de x ao cubo, ou seja, qual a função cuja derivada é x ao cubo? Basta usar essa ideia, x, k mais 1 sobre k mais 1, mais uma constante. Portanto, a resposta, x² sobre 4, mais c. Se você quiser conferir como é verdade essa resposta, basta você derivar esta função, você vai perceber que vai dar exatamente x ao cubo, ok? Se não der, é sinal que você errou, tá? X à quinta, faço o mesmo processo. Raiz de x, faço o mesmo processo. Repara que raiz de x pode ser escrito como x a meio, somo meio mais 1, e repare que aqui sempre vai ter uma divisão de frações, e eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ok? Lembrando, por mais uma vez, uma propriedade de potência, x a 3 meios pode ser escrito como raiz quadrada de x ao cubo. E aí eu trabalho x ao cubo como x ao quadrado vezes x. Um x quadrado sai da raiz e o outro fica lá dentro. Beleza? Então, algumas propriedades de potência aqui. Caso você tenha dificuldades, veja nossa aula suporte sobre potências. Beleza? A mesma ideia vale para a raiz cúbica de x, que eu posso escrever como x a 1/3. Portanto, eu escrevi da forma x elevado a k. Então, eu posso usar a propriedade e reescrevo ela assim como a x elevado a meio, ok? Usando propriedades de potência. Coisa importante de você notar, repare que quando o expoente é racional, aqui embaixo sempre fica uma fração, e pela divisão de frações, a gente sabe que conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, esse resultado aqui acaba ficando sempre invertido, ok? Beleza, pessoal? Então agora você já sabe calcular integrais de diversas funções polinomiais, qualquer função polinomial. Repara essa, por exemplo. Você sabe que a integral da soma é a soma das integrais e que você pode integrar separadamente uma a uma aqui e depois juntar as respostas. Esse 5 é uma constante multiplicativa, ele sai. Menos 8 é uma constante multiplicativa, 9, 2 e assim por diante. Então, bem simples. Eu vou integrar x4, a gente sabe a técnica de integração. Vou integrar x3, vou integrar x2 e vou integrar o x. E vou integrar o 7 dx, ok? No final do processo de integração, sempre coloco a constante para dar a resposta genérica, ok? Na letra B, repare que não tem uma propriedade que falou sobre o produto de duas funções, né? Eu falei que a integral da soma é a soma das integrais, mas a integral do produto não é o produto das integrais. Então, eu não posso resolver a integral dessa função
e depois a integral dessa função entre parênteses e dar a resposta como um produto. Isso não é verdade, ok? A integral do produto não é o produto das integrais. Portanto, o que eu faço aqui? Propriedades de potência, vou distribuir x a meio vezes x a meio vezes 1 sobre x. Porque dessa forma eu consigo reescrever minha integral desta forma, né? E aí eu tenho x a k mais um x a k. E eu sei integrar quando é escrito dessa forma. Basta utilizar a técnica de integração. Soma 1, 3 meios mais 1 é 5 meios, a gente sabe que aqui fica invertido. Mesma coisa aqui, menos meio mais 1 dá meio, meio invertido é 2, x a meio mais a constante. Beleza? Na letra C, também trago um exemplo que alguns alunos confundem. Aqui há uma divisão. Eu não posso integrar o numerador, depois integrar o denominador. Por quê? Porque a integral de uma divisão não é a divisão das integrais, ok? Eu só posso integrar separadamente quando há uma soma ou uma subtração. Então, o que fazer aqui? Bom, eu vou utilizar novamente propriedades de potência. 5x² dividido por x elevado a 4 terços dá esse resultado. Mais 7 dividido por x a 4 terços. Repara que x a 4 terços é denominador de ambas essas parcelas. Por isso que eu posso separar. E aí, novamente, eu caio em integrais do tipo x elevado a k. E aí eu sei o processo de integração, como que resolve. Utilizo propriedades de potência, propriedades de fração e chego nesse valor final. Ok? Beleza, pessoal. Por fim, é interessante você lembrar que se a antiderivada depende da ideia de derivadas, né? Então é importante você relembrar aquela tabelinha de derivadas. Só que aqui é o processo contrário. Se eu tenho a função g de x igual a cosseno de x, quem é a integral da g? Seno. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. Quem é a integral de menos seno de x? Cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Quem é a integral da secante ao quadrado? Tangente de x. Quem é a integral de secante vezes tangente? Secante. Quem é a integral de menos cossecante vezes cotangente? É a cossecante. Quem é a integral da menos cossecante ao quadrado? É a cotangente, porque a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Ok? Beleza. A partir daí, você também já consegue resolver algumas antiderivadas. Repare aqui, qual a função cuja derivada é 3 secante vezes tangente menos 5 cossecante ao quadrado? Bom, esse 3 é uma constante multiplicativa, ele sai. Qual a função cuja derivada é secante vezes tangente? Secante. Menos 5 é uma constante multiplicativa. Qual é a função cuja derivada é cossecante ao quadrado? Cotangente. Por isso que a resposta genérica é essa. Beleza? Na letra E, de novo eu trago um exemplo que aparentemente parece difícil, mas repare que eu faço algumas manipulações algébricas, ou seja, reescrevo o que é cotangente, dividir por seno é multiplicar por 1 sobre seno, separo as integrais, né, já que a integral de uma subtração é a subtração das integrais, então eu posso separar. Esse seno de x divide tanto a primeira parcela quanto a segunda, por isso que seno ao quadrado por seno deu seno. E aí aqui eu escrevo assim, porque fica fácil de perceber qual a função cuja derivada é cotangente vezes cossecante. É a menos cossecante. E qual a função cuja derivada é seno? É o menos cosseno. Por isso que fica mais 3 cosseno de x. Beleza? E a resposta final pode ser dada assim. Na letra F, de novo, eu trabalho a ideia de identidades trigonométricas para tangente ao quadrado,
trabalho a ideia de identidades trigonométricas na cotangente ao quadrado. Por quê, pessoal? Vocês vão ver que vai ser muito importante essa ideia de fazer sempre aparecer secante ao quadrado. Por quê? Porque ela é tabelada, ela é uma integral primitiva. A integral da secante ao quadrado é a própria tangente, né? Então, por isso que é importante você fazer aparecer ela sempre quando possível, tá? Repare que eu fiz aparecer por meio das identidades trigonométricas. A integral de uma subtração é a subtração das integrais. A integral da secante ao quadrado é tangente. A integral de 1 dx é x. A integral da cossecante ao quadrado é a cotangente. E a integral de menos 1 é menos x. E a integral de 4 é 4x. Ok? Então, por fim, eu posso chegar a essa resposta. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Nessa aula a gente tentou mostrar qual é a ideia de antiderivada da integral, que é simplesmente a operação contrária da derivada. Para que ela vai servir aqui no nosso curso, né? Basicamente, as aplicações como área e como volume e algumas técnicas de integração que vão nos ajudar no cálculo dessas integrais. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!